Paz seja convosco. Depois desse louvor maravilhoso que você pôde ouvir agora, é hora da palavra de Deus. Então eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos, elevasse o seu pensamento a Deus e pedisse que a sua palavra venha falar ao seu coração. Nesses momentos que estamos vivendo, nesses dias tão diferenciados, só a palavra de Deus para que haja conforto e consolo nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha falar aos nossos corações mediante a Tua palavra. Nesse dia ímpar, Senhor, que é a ceia do Senhor, Pai, que é quando comeremos do pão, beberemos do suco de uva que representa o Teu sangue derramado naquela cruz, Pai. E próximos da cruz queremos estar, Pai, para estar ainda mais na Tua presença. Fale conosco, fale com esse irmão, com essa irmã, com este jovem que está ouvindo, Senhor, e assistindo essa live nesse momento, para que ele possa ser tocado, que está assistindo, Senhor, esta palavra e possa, Senhor, ter o seu coração transformado, mesmo que não seja da forma convencional a qual estamos acostumados, na igreja, em comunhão, mas uma gravação, Senhor, mas é a Tua palavra que tem poder em todo tempo e a todo momento, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Conforme nós conversamos durante essa semana, nesse tempo de pandemia, fase vermelha, e agora com algumas notícias ainda mais graves, nós estamos completamente na dependência do Senhor. E a palavra desta noite, a ceia desta noite é diferenciada. Eu espero que você tenha ouvido o louvor e agora vai ouvir a palavra e vai se direcionar até a igreja, onde às 19 horas nós consagraremos a ceia e entregaremos no modelo drive-thru. Você vai passar e pegar a sua ceia consagrada e vai tomar junto à tua família, à tua casa, junto àquelas pessoas que têm a mesma comunhão que você. Amém, queridos? A palavra desta noite, desta ceia, está no livro, no Evangelho, do apóstolo João, no seu capítulo 3, versículo de número 30, um texto que nós falamos muito e eu quero meditar um pouco sobre ele. João, no seu capítulo 3, versículo 30, diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Como a canção que nós entoamos, que nós cantamos, esta palavra vai dizer: convém que ele cresça e eu diminua. Amados, esse texto, se você for ler todo o texto inicial, desde o capítulo 22, do capítulo 3, versículo 22, a gente vai ver os discípulos de João fazendo uma pergunta para ele, dizendo assim: João Batista, mestre, se o Senhor que batizou Jesus, se foi o Senhor que levou eles às águas, por que hoje ele tem mais seguidores que o Senhor? A grande maioria das pessoas identificaram aqueles que seguiam João Batista, que anunciavam o Messias, foram e passaram a seguir Jesus. Então os discípulos de João Batista indagaram a João por que agora as pessoas seguiam a Jesus e não a João. Então no versículo 27 desse mesmo texto, João vai dizer assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João Batista disse assim: olha, a autoridade quem fez com que isso acontecesse é o poder do céu. Se estão seguindo Jesus, é porque o céu assim determinou. E a primeira lição que nós temos que entender é que esta autoridade que foi dada a Jesus, que era dada a João Batista, ela vem estritamente do céu. Quando o Pai do céu nos abençoa, quando o Pai do céu estende a sua mão, é Ele quem determina a autoridade, é Ele quem determina a direção que devemos viver. Então, a Bíblia diz que todas as coisas acontecem e contribuem, por mais que pareçam estranhas, por mais que pareçam difíceis, para o bem daqueles que amam a Deus. Ultimamente nós temos recebido notícias muito tristes. Nós temos nos sentido e nos visto cada vez menores, cada vez mais impotentes diante de algo que está acontecendo.
Isso entristece o nosso coração, isso não dá a nós alegria de passar por certas coisas, por certos momentos, mas nós temos que entender que a autoridade de todas as coisas, ela vem do céu, por mais que não venhamos a entender. É estranho ver alguém que foi batizado por outro, hoje tendo mais discípulos, hoje tendo mais seguidores, mas a palavra de Deus diz que a autoridade vem do céu. E João continua dizendo, no versículo 31, após o versículo que nós lemos, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. A nossa visão, amados, é a visão da terra. É por isso que nós não entendemos muitas coisas, não compreendemos muitas coisas, não conseguimos viver muitas coisas. Mas aquilo que vem do céu é superior. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Certamente Deus terá um propósito, certamente Deus terá uma direção. Por mais que seja, como era para os discípulos de João Batista, entender. Por mais que seja complicado ter um entendimento das coisas que estão acontecendo na terra, mas o entendimento vem do céu. Quanto mais nós buscarmos no céu, quanto mais nos aproximarmos de Deus, menos vamos sofrer com as coisas aqui da terra. A função do mundo é fazer o que vem do céu ser exaltado e engrandecido. A função nossa, da igreja na terra, dos servos de Deus, é engrandecer o nome de Deus. Por quê? Porque esse nome vem do céu. E as nossas condições, as nossas consequências, ela vem da terra. E por isso nós não podemos entender. A partir do momento que o nosso coração passa a ser um coração celestial, nós temos graves problemas em entender as coisas da terra. E quanto mais terrenos formos, mais nós vamos nos impactar e sofrer com as coisas que são da terra. Mas quanto mais próximos nos achegarmos de Deus, e principalmente nesses dias, quanto mais próximos nos agarrarmos a Deus, quanto mais próximos estivermos do lado de Deus, a nossa mente será aberta e o nosso coração será acalentado, porque temos a palavra do Espírito Santo, porque o que o homem não pode produzir, o Espírito de Deus pode produzir e vai produzir em nosso coração, porque em certas situações somente o Espírito Santo de Deus pode invadir a nossa alma. É só a mão de Deus que pode ultrapassar o nosso peito e acariciar o nosso coração. Porque o homem pode dar um abraço, que hoje nem isso nós podemos por causa do distanciamento. O homem pode dar uma palavra, mas não vai acalentar os nossos corações. Porque essas coisas são da terra e nós precisamos viver as coisas do céu. Então João diz, e faz os apóstolos entender isso, que convém que ele cresça e que eu diminua. Se os nossos olhos estiverem na terra, não conseguiremos suportar os dias atuais. Se os nossos olhos estiverem na terra, se os nossos olhos estiverem buscando explicações na ciência, na tecnologia, na palavra humana, nós não suportaremos os dias atuais. Os nossos olhos precisam estar no céu. O nosso coração precisa estar em Deus, para que a gente possa suportar, para que a gente possa sobreviver os dias atuais, para que nós mantenhamos firme a nossa confissão, para um dia estarmos do lado do nosso Senhor e Salvador. Quanto mais estamos longe de Deus, menos conseguimos enxergá-lo. E quanto mais nos aproximamos, mais próximos estamos, nós conseguimos vê-lo no tamanho real que ele é. Pensem comigo. Se você está chegando num lugar e tem um edifício, e esse edifício é muito grande, é um edifício muito alto, mas quando você está numa longa distância nele, você vê ele muito pequeno. Porque por causa da distância que você está, até onde está esse edifício, por exemplo, ele é muito pequeno. Mas à medida que você vai se aproximando dele, ele vai tomando o seu formato real. Todas as coisas são assim. A nossa visão, quando ela está distante, para que a gente tenha o panorama geral, a visão geral, as coisas se tornam diminutas. Mas quando mais nos aproximamos, mais nos focamos. Quanto maior o foco, mais aquilo atinge o seu tamanho real.
Deus, da mesma forma, é por isso que João diz, ele precisa crescer para que eu o veja no tamanho real, o tamanho que ele tem. E o que vai fazer isso é a minha aproximação de Deus. Se eu ficar distante, eu vou ver ele muito pequeno. E eu vou ver ele talvez do tamanho das outras coisas. Você não consegue diferenciar de longe o tamanho real de cada coisa. Talvez você veja um carro do tamanho de um caminhão, do tamanho de um edifício, pessoas da mesma forma. Mas quando você se aproxima, quando você foca, quando você chega ao lado, quando você chega em frente, você vê o tamanho real que aquilo é. O tamanho que verdadeiramente tem aquele edifício. E você vê quanto pequeno você é diante dele. Talvez de longe, talvez avistando ao longe, você se veja maior e diga assim, como é pequeno aquele lugar. Mas quando você se aproxima, você vai ver que pequeno é você e grande é aquilo. Da mesma forma, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, ele tem essa consciência que deve se aproximar de Jesus para que ele cresça. Quando eu me aproximo de Jesus, Jesus toma o seu tamanho real. Jesus fica verdadeiramente aquele que coloca os seus pés como estrado na terra. Porque na distância eu consigo equiparar Jesus, eu deixo ele do tamanho de todas as coisas. Mas quando eu me aproximo, por isso convém que ele cresça, convém que eu me aproxime. E como nós nos aproximamos de Jesus? Como que nós chegamos perto de Jesus? Com a comunhão, com a oração. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Jesus. E quando eu estou em comunhão, eu estou perto de Jesus. Estou fazendo com que ele cresça e eu diminua. Com que eu coloque ele no lugar dele e eu no meu lugar. As coisas não fugiram das mãos do Senhor. Tudo está sendo preparado para o grande dia, para que eu e você estejamos na presença de Deus. Para que eu e você vejamos ele, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios 13, face a face. Estejamos nós preparados. Estejamos nós em comunhão. E ninguém esteve mais perto do Jesus homem, do Jesus Filho de Deus que veio para a terra, do que aqueles que estiveram aos pés da cruz. Aqueles que viram Jesus Cristo dando a tua vida, dando o seu corpo em sacrifício de todo o mundo. E a palavra de Deus, no primeiro livro dos Coríntios, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, no versículo 26, ele vai dizer assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados, esse ato que vamos fazer daqui a pouco, onde vamos tomar a ceia do Senhor, nós nos tornamos cada vez menor e ele cada vez maior na nossa vida. Se não for assim, o mundo está difícil de viver. Os tempos estão difíceis. O momento é inigualável. O momento é de dificuldade profunda neste mundo. Se eu ficar grande para o mundo, eu não vou entender as coisas espirituais. Mas nesse momento, eu e você, através da comunhão, nos aproximamos de Deus. Vamos ficar face a face com o Senhor. Então veremos do tamanho que Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Que Deus nos abençoe. Que Deus prepare o nosso coração para esta ceia. Que Deus prepare a nossa vida para enfrentar todos os obstáculos que ainda virão. Porque um dia tudo isso vai passar. As dores passarão, as tristezas passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.